Gente, eu não posso ficar de folga sem planos e sem ter o que fazer, porque é, eu começo a metralhar vocês com um monte de vídeo falando um monte de besteira. Eu decidi que hoje não vou estudar chinês, embora eu estivesse estudando ali, mas eu tô tentando desintoxicar um pouco, e aí eu tô vendo aleatoriedades hoje e eu me deparo com cada barbaridade. E esse vídeo, ele parece de curiosidades, mas na verdade ele é de reparação histórica, ele é de confissão. Essa menina aqui é Fausto na adolescência. Eu era bem inocente desse jeito na adolescência. Jovem adulto, eu comecei a criar consciência. Depois dos 30, eu continuei com esse comportamento de filha da putagem mesmo. Era assim que eu fazia amigos e pegava mulher. E é triste isso, né? Dá vergonha. Então, talvez parte do meu comportamento hoje seja uma grande reparação histórica aí que a gente faz. Vamos ver a curiosidade da menina. Existe porque os portugueses falharam em catequizar os japoneses. A Nintendo existe porque os portugueses falharam em catequizar os japoneses. A Nintendo só existe porque os portugueses falharam em catequizar os japoneses. Exatamente. Meu Deus! Na época das navegações em que Portugal estava tentando catequizar o mundo para virar cristão, eles foram até o Japão, não conseguiram catequizar. Porém, eles viciaram os japoneses numa coisa: jogo de carta. Porque todas as pessoas que trabalhavam nos navios eram ou presos ou ladrões, e eram pessoas que jogavam carta para se divertir naquele meio tempo. Então, conforme eles estavam jogando, os japoneses gostaram muito. Era um Tem um monte de silogismo e tem um monte de absurdos aí, né? Primeiro, quem diz que baralho é coisa de bandido e ladrão? E segundo, quem diz que se os portugueses tivessem conseguido catequizar o Japão, o baralho não existiria entre os japoneses? Não faz o menor sentido, mas ele compõe uma narrativa tal qual todas as narrativas que fazem as pessoas ficarem deslumbradas e a gente pega meio. jogo chamado Ombre, era um jogo de aposta. Então eles se viciaram naquilo. Conforme eles se viciaram nesse jogo de cartas, o Império começou a proibir. Proibia um, criava um novo jogo. E aí surgiu o Yakuza, porque é o pior naipe de carta que você pode ter num jogo, porque Yakuza é um número. E a é 8, Ku é 9, Ku é 9 é foda, né? E Za é de 3. Meu Deus! Conforme isso foi acontecendo, eles perceberam que não adianta você proibir o jogo de carta, porque você vai criar um novo. Mas tava todo mundo já pensando, pô, não vou criar um jogo de carta, porque senão vai dar merda. E aí um cara, que era o fundador da Nintendo, acho que era Fusajiro, ele falou, vou fazer. E ele pegou o primeiro jogo de carta e criou. Se você for pesquisar, é um jogo bonitinho. São imagens que você vai criando uma sequência. E graças a ele que surgiu a Nintendo, porque ele foi o único que teve coragem de criar o jogo de carta depois de ser tão proibido na época. Então, de novo, essa parte aqui é importantíssima para a narrativa dela. Esse final aqui é importantíssimo para a narrativa dela. Sequência. E graças a ele que surgiu a Nintendo, porque ele foi o único que teve coragem de criar o jogo de carta depois de ser tão proibido na época. Na época, que época, minha filha? Porque os portugueses, eles tentaram catequizar o Japão em 1500. E a Yakuza, ela aparece timidamente em 1600, mas ela não cresce porque, afinal de contas, é só um bando de como que eu defino a Yakuza? De protetores de ilegalidades. E eles só foram crescer como organização muito tempo depois. Muito tempo depois da catequese. A Yakuza, ela surge ali na construção de Tóquio, no período Edo, 1600 e pouco, e ela não vira uma organização gigantesca até muito tempo depois. E, inclusive, você não pode sequer dizer que a Yakuza que existe hoje tem alguma conexão com a Yakuza que foi fundada lá atrás. Não tem. E assim, antes de você se deslumbrar com a Yakuza, saiba que a história do PCC e do Comando Vermelho são 200 vezes mais fascinantes no sentido de caralho, os caras são foda, do que a própria Yakuza. E elas são muito similares, principalmente no que diz respeito ao código de honra e à conduta dos membros que são aceitos na Irmandade. Mas aí olha o que você está me dizendo, que
que eles não conseguiram catequizar o Japão em 1500. Eles deixaram o baralho, que gerou Yakuza em 1600, e na verdade a Yakuza tem o jogo de baralho sim, mas ela surge muito antes do baralho, quando o negócio era jogo de dado. Então ele vai pro baralho depois que eles tentam burlar a proibição dos jogos de dados que haviam na época. Então o baralho ele já surge como uma variação. E a Nintendo, ela só vem um pouquinho depois, né? Porque tentativa de catequizar 1500 e acusar 1600, e Nintendo 1989. 1980 alguma coisa. E 79. Cara, eu já era nascido ou quase nascido na época que a Nintendo surgiu. Então já havia pelo menos uns 300 anos que baralho não era legal. E havia toneladas de jogos de baralho na época em que o baralhinho da Nintendo foi lançado. Ele só se tornou mais popular, só que o dinheiro que eles ganharam com o baralho só facilitou eles conseguirem financiamento para aproveitarem o hype dos videogames e lançar os videogames que surgiram. O que você pode dizer que ajudou a Nintendo a virar o que é hoje não foi a catequese que falhou, e não foi o fato de baralhos serem proibidos, e não foi a coragem de um homem, pelo amor de Deus. O que permitiu que a Nintendo fosse a Nintendo é o estilo de vida frenético do trabalhador japonês. Porque na década de 80, o japonês estava trabalhando horrores, 12 a 14 horas por dia, estava ganhando muito dinheiro, e não tinha onde gastar, então ele precisava de alguma forma se sentir livre. E quem trabalha 12 a 14 horas por dia não aguenta a vida social. Ele voltava para casa e ele queria alguma coisa que, pelo menos por alguns minutos, ele se sentisse dono da própria vida, dono do próprio tempo e usufruente de sua própria liberdade. Então ele colocava um joguinho lá e jogava por meia hora, que era o tempo que ele tinha para si, até ele dormir cansado. E como ele ganhava dinheiro e não tinha tempo de gastar, a Nintendo começou a socar um monte de jogo no mercado, e aí um monte de gente começou a colecionar um monte de jogos, porque embora eu trabalhe 14 horas por dia, eu me iludo com o fato de que quando eu chego em casa eu sou gamer, e aí eu tenho uma coleção de um monte de jogos, sendo que eu não tenho tempo para jogar nenhum. Os videogames, eles serviram muito bem ao estilo de vida do japonês, porque era uma maneira dele tolerar a própria existência consigo dentro de casa, cansado, e aí ele colocava sua mente em torpor até a hora dele dormir, caso ele não tivesse gastado todo o dinheiro dele no Sunaco, caso ele não tivesse gastado todo o dinheiro dele no Pachinko. E aí a Nintendo, ela tem que ser muito grata à pirataria brasileira, porque eles vendiam pro Japão por um preço, e para vender pro Brasil e para outros países mais pobrinhos, que não tinham poder aquisitivo, eles vendiam no outro modelo e proibiam os japoneses de comprar, porque eles tinham medo que os japoneses nativos, eles fossem para outros países, comprassem jogos da Nintendo que eram vendidos muito mais baratos. Porque no começo da década de 90 você não tinha R$100 para pagar num jogo. Então você pagava lá R$20 numa época que já era caro pra gente, só que o japonês estava pagando 100. Então pra não vir um japonês sacoleiro e levar um monte de coisa, eles mudavam alguma coisa no chip do cartucho. E aí a gente começou a usar adaptadores para poder usar os jogos que vinham pro Japão, porque a Nintendo não licenciava pro Ocidente. O que eu sempre digo, a pirataria da Nintendo tornou a Nintendo grande do jeito que ela é hoje, porque se não fosse esse monte de criança fora do Japão que jogou uma versão ilegalmente, uma versão pirata, essa tecnologia ela nunca teria evoluído para virar o que virou o PlayStation e todas as... E o próprio PlayStation 2, ele foi um grande condutor de soft power do Japão para o mundo inteiro. Se você tá aí, nesse lugar onde você tá, babando o ovo japonês, né, fazendo cosplay, admirando o Japão, tudo isso tem a ver com o PlayStation 2, fazendo com que todo mundo jogasse de graça, porque comprava no camelô vários por R$10, e assimilando a cultura japonesa, e querendo ser japonês, e querendo se aproximar do Japão, e querendo viver determinadas coisas, por excesso de contato, um contato que oficialmente... Todas as desenvolvedoras de jogos do Japão proibiram que existisse, só existia pirata, ou por um preço muito caro.
é esse soft power que a Nintendo e que a Sony conseguiram sem querer, que todas as empresas de jogos e criadoras de anime, de desenho, tudo isso que foi conseguido meio que sem querer, tá sendo jogado pelo ralo agora, com o comportamento nojento que o japonês está tendo por falta de opção, porque ele, na verdade, não passa de um patch dos Estados Unidos da América. Então, agora as pessoas estão percebendo que não é que a Takaichi está deixando o japonês racista, ele sempre foi, e agora está mostrando que é. E tá tendo um comportamento tão nojento que pessoas como essa menina aqui, vai chegar uma hora que ela vai cansar de fazer dissociação cognitiva na cabeça dela e vai falar, pera, o japonês está sendo roubado. Então, peraí, tudo que eu acreditei a minha vida inteira a respeito disso foi uma mentira. Sem, eu, adolescente, eu era igual essa menina, por quê? Porque eu percebi que tinha uma demanda enorme no mercado por conhecimento do que era o Japão e eu já tinha morado lá. Eu tinha morado lá sozinho com 16 anos, voltei com 17. Conheço o Japão, já morei lá, já trabalhei lá. Eu ganhava microfone, palco em todo lugar que eu ia, porque as pessoas queriam me escutar falando sobre o Japão. Eu falava, cara, esse negócio aqui funciona. E aí você vai buscar a historinha florida a respeito do Japão, você descobre que karatê, na época dos samurais, na época que o Shogun proibiu os civis de andarem com espada, aí você acredita naquela groselha e quando você conta isso, na verdade quando eu faço um kata eu tô fazendo os mesmos movimentos que japoneses 400 anos atrás fizeram, inventaram, e na verdade não foi. Foi um modelo de negócio criado perto de uma base militar em Okinawa, em 1900 depois da guerra. Não, mas tem a origem lá, sim, tem a origem do cara que naufragou e foi parar na China e voltou e trouxe o Wushu de lá. Né? Então, quer dizer, o Karatê, ele veio de artes que foram importadas da China, que não é nem a arte marcial que era usada na época dos samurais no Japão. E aí, a nossa melhor versão tem que estar no futuro. Tudo que eu aprendia sobre o Japão, estudando sobre ele, ia fazendo eu perceber que, na verdade, todas aquelas histórias que eu usava para fascinar um monte de gente deslumbrada com o Japão, era, na verdade, um monte de groselha. Eu falava, caralho, eu tô enganando um monte de gente, eu preciso parar com essa porra. E aí, o dia que eu percebi que eu não precisava ficar subindo em cima disso para ser interessante para alguém, eu falei, agora tem que fazer uma compensação histórica e falar o que eu aprendi sobre isso e dizer o que isso daqui realmente é. Então Nintendo não tem nada a ver com Yakuza e não tem nada a ver com catequese de português. Se tem alguma coisa a ver a Yakuza é com a criação das primeiras Aibatsu, porque o modelo de lealdade e o modelo de proteção anti-monopólio que destruísse toda a concorrência, ele é cuspido e escarrado o modelo da Yakuza trabalhar. Uma coisa que o PCC e o Comando Vermelho aqui fracassaram em fazer. Por outro lado, PCC e Comando Vermelho, eles são infinitamente melhores do que Yakuza num monte de coisa que diz respeito à organização e controle. Prova disso é que o PCC tá aí poderoso, mandando em tudo no país, e a Yakuza tá fraquinha. Hoje é meio cringe você falar assim que você é filiado a Yakuza, assim, porque existe isso, né? É meio feio, assim, o pessoal fala, não consegui nada melhor pra fazer na sua vida, não, que merda, hein? Tadinho.